Ok, Caio, vamos ser heróis é um daqueles desenhos de ação difíceis de encontrar hoje em dia, que apesar de um design simples, ele é muito cativante e tem uma animação extremamente dinâmica e bem feita, o que dá a vida para esse desenho. Isso aliado com aquela trilha sonora que entra no time certo e aquele toque de humor e exagero que é simplesmente sensacional. É impossível você assistir e não sentir uma euforia exalando da sua tela. E o melhor de tudo isso é que ele ainda conta com uma história de fundo bem sólida, cheia de revelações do passado e progressões para o futuro. E é exatamente isso que eu vou contar aqui para vocês nesse vídeo. Como vocês já bem sabem o esquema, se aconcheguem por aí. Não se esqueça de deixar o seu like que me ajuda imensamente. Também se inscreva e deixe um comentário de quais histórias vocês querem ver nos próximos vídeos. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Ok, Caio, vamos ser heróis. Ok, Caio se passa em uma época onde o ser humano já é bem avançado tecnologicamente. O ano é 201x e podemos encontrar de tudo: robôs, seres mitológicos e alienígenas. Isso porque as histórias contam que os seres humanos já viajaram de planeta em planeta com o objetivo de aprender e também passar conhecimento. E isso não seria possível se não fossem pelos Glorbs, essas bolinhas de energia brilhante que são capazes de dar poderes aos seres humanos. Mas isso não existiu desde sempre ali. Foi o próprio presidente do universo que colocou aqueles Glorbs ali na Terra. E ele disse que ele fez isso porque ele queria que a Terra fosse um lugar mais divertido. Eu amo esse cara. E como a gente já pode imaginar, a gente tá falando de seres humanos. É claro que alguns deles usaram isso para fazer o mal. E a fim de combatê-los, foi assim também que nasceram os heróis, que se juntaram e se organizaram criando a Ponto, que é basicamente o seu quartel-general. E oficialmente você se torna um herói reconhecido quando você atinge algum nível de poder das cartas de poder, que são literalmente uma espécie de cartinha de Yu-Gi-Oh! Que mostra ali o poder daquele herói. Muita gente diz que aquilo é inútil e aquele nível de poder não quer dizer nada, mas a própria Ponto considera isso para recrutar um novo membro. Então quanto maior o número, mais poderoso é aquele herói, enquanto os vilões também têm as suas cartas, mas com números negativos. E existe todo tipo de herói com todo tipo de poder, inclusive o Sonic é um herói e tem a sua carta também. Mas talvez o herói mais importante para nossa história seja o Tiro Laser, que mesmo tendo uma pontuação 8 na sua carta, era considerado como um dos maiores heróis de todos os heróis. E nessa época, uma garota conhecida como Faísca era sua fã número 1. E o seu sonho era entrar pra Ponto e um dia conhecê-lo. E ela conseguiu fazer isso, mas não sem a ajuda dos seus melhores amigos, que eram o Cotovelo e a Rip-Roo. Eles eram sim muito talentosos, mas quem realmente brilhava era a Faísca. O Cotovelo era tão poderoso quanto ela, mas lhe faltava a autoconfiança. A Faísca sempre ajudou ele nesse seu lado e eles faziam uma grande dupla. Só que o Cotovelo acabou se apaixonando pela Faísca. E esse seu amor não era correspondido. Porque afinal quem ela realmente amava era o Tiro Laser. E assim que foram admitidos na Ponto, rolou uma grande química entre os dois. E logo eles já começaram a sair juntos. E claro que o Cotovelo não gostou nada daquilo, mas ainda assim ele não perdeu as suas esperanças. E o Tiro Laser, pelo seu lado, também estava muito insatisfeito com os seus próprios poderes. Mesmo sendo um grande herói reconhecido por todos, principalmente pela própria Faísca que o admirava muito, ele ainda queria mais. E assim ele começou a estudar bioengenharia e a desenvolver grandes experimentos para tentar aumentar o seu poder. Porém acontece que o Cinzento descobriu aquele laboratório e achava que era de um vilão desconhecido. E assim ele levou algumas amostras do que ele encontrou lá, e o que pareciam pequenas bolinhas de poder
eram na verdade grandes e poderosas armas de destruição massiva. O próprio Dr. Cinzento acaba sendo vítima de uma delas e perde completamente os seus poderes. Então, um tiro laser tentando salvar a sua pesquisa sugere que eles usem essas bolas de poder contra os vilões. Mas a raposa se opôs a isso. Então ele se oferece para ir lá investigar o laboratório, só que a Faísca Prata e o Cotovelo acabam indo junto com ele. Então ele finge até o final e enrola eles, entrando sozinho no laboratório para poder apagar os seus vestígios. Só que nessa ele acabou não tendo cuidado, deixando um dos seus frascos caírem e assim também perdendo completamente os seus poderes. E não só isso, o seu laboratório inteiro acabou sendo sugado para, sei lá, outra dimensão. Mas por sorte ele conseguiu se salvar. Ele estava nos dutos do esgoto quando ele ouviu a Faísca indo atrás dele e dizendo que ele não conseguiu sobreviver porque ele não era forte o suficiente. E isso foi a gota d'água para ele simplesmente sumir. Ele não conseguiria mais olhar para a cara dela. E assim ele continuou experimentando para conseguir os seus poderes de volta, mas esses experimentos foram um fracasso. A única coisa que ele conseguiu foi apenas danificar o seu próprio corpo, que aos poucos foi perdendo a sua massa muscular e ganhando uma coloração violeta. E já que estava tudo dando errado, para não desperdiçar os seus experimentos, ele descobriu que existia um mercado negro gigante em que ele poderia vender para os vilões. E foi dessa maneira que ele deixou de querer o seu poder físico e se entregou completamente para o poder do dinheiro. E tudo isso não corrompeu somente a sua aparência, mas sim ele por completo. Ele deixou de ser o tiro laser para virar o venenoso. E esse processo mexeu tanto com a cabeça dele que ele até criou um alter ego, tipo um personagem que ele vivia todas as noites e nem sequer ele sabia disso. De dia ele era o Professor Venenoso e de noite ele era o Figura Sombria, um cara encapuzado e misterioso que comercializava Glorbs principalmente para Ponto. E o pior de tudo isso é que antes da explosão, o Cotovelo acabou ficando sozinho com a Faísca e achou que aquele seria um ótimo momento para declarar o seu amor por ela, justo no momento em que o laboratório explodiu. E por isso, naquele momento de ódio e perda, ela acabou culpando o Cotovelo pela morte do tiro laser. Na verdade, todo mundo acreditou que foi culpa dele, todo mundo da Ponto estava em luto, e descontar esse sentimento ruim no Cotovelo parecia muito fácil, e assim ele acabou sendo demitido de lá. Mas ele não seria o único. A partir desse momento, a Ponto se tornaria cada vez mais e mais corrupta. Isso porque a sua líder, a Raposa, não ligava mais para os fundamentos daquela organização, que era o heroísmo e ajudar as pessoas, e agora o seu único objetivo era ganhar mais poder comercializando Glorbs ilegalmente no mercado negro. E por isso a Rip Roo, que foi a única amiga que sobrou da Carol, também deixou a Ponto e começou a estudar fenômenos interdimensionais a fim de um dia conseguir encontrar o tiro laser. Mas tudo isso em segredo da Carol para não dar nenhuma falsa esperança para ela. E vamos combinar que ela é bem inocente também, porque ela foi a única que continuou ali na Ponto sem perceber que estava tudo completamente diferente. Já o Cotovelo, quando ele foi despedido da Ponto, ele não tinha mais um propósito, todo mundo que ele amava simplesmente virou a costa para ele. E assim ele seguiu sem rumo até que um dia, no meio do deserto, ele acaba ajudando o sujeito a abrir a sua lata e ele tem a melhor recompensa, que é a gratidão. Ele havia encontrado um motivo para seguir, ajudando as pessoas. E assim ele seguiu desde então, fazendo muitas boas ações e sempre ajudando as pessoas. E ele fez tanto isso que ele foi notado pelo próprio presidente do universo, que deu de presente para ele a escritura de um terreno logo acima de um grande gerador de Glorbs. E o seu objetivo era proteger aquele local e também de vez em quando fazer algumas missões secretas para ele. E claro que ele aceitou isso e deixou o seu antigo nome para trás, chamando-se
chama-se agora Gar. E ele foi lá construir a sua praça, não se sabe se com um robô automático ou construiu tudo tijolo por tijolo. Porém, a Ponto descobriu desde o início o real motivo da existência daquela praça, e assim estariam sempre alertas para que qualquer descuidado do Gar pudesse ser usado como uma desculpa para tirá-lo dali. E se essa marcação já não fosse problema suficiente, o Gar também teria que lidar com o Dr. Boxman. Ele chegou ameaçando destruir a praça e o Gar deu uma surra nele. E desde então parece que esse tornou seu objetivo principal como vilão. De todo modo, atazanar e tentar destruir a praça, construindo seu laboratório de frente com ela e também criando seu primeiro robô para ajudá-lo, o Senhor Lógica. E ele era um robô muito útil e dava dicas impressionantes pro Boxman, mas ele simplesmente não ouvia e ignorava tudo aquilo. Então, quando o Dr. Lógica se encontrou com o Gar, ele tava todo cabeludão e barbudão porque ele trabalhava sem parar, e assim ele resolveu cortar o seu cabelo para conseguir falar com ele. E nesse momento ele percebeu que era lógico fazer o bem para os outros, e ele gostava de fazer isso. E assim o Gar decidiu dar um lugar para ele lá na praça, para ele seguir cortando os cabelos das pessoas. E claro que o Boxman não ficou feliz com tudo isso. Por ciúmes, ele acabou criando um monte de robôs de uma só vez, adestrou eles para seguirem as suas ordens e continuou atazanando a vida do Gar. Bom, seu verdadeiro negócio era fazer armas para outros vilões, o que servia, mas ele nem era muito respeitado, a sua fábrica era toda irregular. Ele dedicava realmente a maior parte do tempo para atacar a praça. Todos os dias ele mandava o robô até lá. Isso fez com que o Gar contratasse alguns funcionários não só para atender na sua loja, mas também para defender todos os dias a praça. E aí que entram o Had e a Enidia, os funcionários direto da loja do Gar, que além de cuidar da loja, também defendem a praça toda vez que aparece um robô por lá. E a Enidia vem de uma família bem particular. A sua mãe é uma vampira, o seu pai é um lobisomem e ela acabou sendo uma bruxa. Só que o seu verdadeiro desejo era ser uma ninja. Então, desde muito pequena, ela treina para isso. Em um desses treinamentos, a sua amiga de escola, a Elodie, acaba vendo ela e decide treinar junto com ela também. Desde então, elas ficaram muito amigas. E mais ou menos nessa época também, lá na escola, ela acaba conhecendo o Had, um alienígena bem nerd por sinal, mas que era muito carinhoso e atencioso com ela. E por isso ela acabou se apaixonando por ele. E um dia ela acaba chamando ele para sair, mas acontece que os seus amigos machistas falaram que ele tinha que ser super grosso com ela para ela verdadeiramente gostar dele. Ele foi um babaca e feriu os sentimentos da Enidia, que foi embora, e eles não iriam mais se ver por um bom tempo. A Enidia agora seguiu a sua vida, agora sem distrações e focando 100% no seu treino junto com a Elodie. Até que um dia elas encontraram um cartaz que era uma convocação da Ponto em busca de pessoas que queriam ser heróis e famosas. E bom, a Elodie queria ser famosa e a Enidia queria ser uma heroína. Então elas foram até lá e saíram excepcionalmente bem. Tão bem que o inevitável aconteceria. As duas teriam que se enfrentar na final para disputar aquela vaga na Ponto. Só que em certo momento da batalha, a Enidia percebeu que aquilo não valeria a pena. Ela abriu mão do seu sonho por uma grande amizade. Pena que a Elodie não pensava assim. Na sua primeira oportunidade, ela atacou a Enidia por trás e usou essa vantagem para conseguir o que ela sempre quis. Porque é aí que ela também revela que ela apenas usou a Enidia, que elas nunca foram amigas e que ela só se aproximou dela para conhecer os seus movimentos e assim conseguir superá-la. Eu não consigo imaginar o quão arrasada a Enidia ficou. Primeiro o garoto que ela amava e depois a sua melhor amiga. A sorte é que um tempo depois ela acabou sendo contratada pelo Gar, que ensinou muita coisa para ela do seu caráter, da sua capacidade de fazer qualquer coisa. E assim ela foi superando as suas inseguranças e seus traumas. Afinal, quem voltaria para sua vida e trabalharia junto com ela seria o próprio Had, que chegou lá todo magrinho e o Gar iria ensiná-lo a usar os seus poderes. E por isso eles são tão gratos e tão fiéis ao Gar. E assim a vida seguiria até que um jovem garoto muito entusiasmado apareceu
apareceria na loja do Gar. E é aqui que começa a história do nosso protagonista. O nosso pequeno Kyle sempre teve muito amor, compreensão e apoio para qualquer coisa da sua mãe Carol. Mas mesmo assim ele sempre sentiu falta de uma figura paterna na sua vida. E sua mãe nunca falou diretamente sobre quem era o seu pai, e essa dúvida permanecia. Ela só disse que ele foi um grande homem e também um grande herói. O Kyle não sabia que ele era filho do próprio tiro laser e que dentro dele havia um grande poder a ser explorado. E para isso ele teria que aprender não só com a sua mãe, mas mais importante ainda com as lições que apenas a vida é capaz de nos dar. E assim um dia sua mãe leva ele para conhecer pela primeira vez a Praça Lakewood Turbo. E lá ele conhece a Enidia, o Had e entra em sua primeira briga contra o robô René, que não é lá muito poderoso, mas dá uma surra no Kyle para depois tomar uma cotovelada poderosa do Sr. Gar. E o Kyle ficou simplesmente impressionado com todo o poder do level 11 do Sr. Gar. E com toda essa euforia querendo impressionar os seus novos amigos, ele sozinho se infiltra no laboratório do Dr. Boxman para conseguir provar a sua valentia como um herói. E claro que isso foi uma burrada e o Had e a Enidia teriam que ir lá salvá-lo. Mas mesmo assim eles ficaram muito orgulhosos e impressionados com a coragem do Kyle. Gostaram tanto dele que eles queriam que ele trabalhasse na loja do Gar junto com eles. Só que eles teriam que convencer o próprio Gar, o que não é uma tarefa fácil, a não ser que seja a Carol. Ele não consegue dizer não para ela. E assim o Kyle se torna um funcionário da loja do Gar. E as suas primeiras semanas são um pouco difíceis por lá, mas acredito que o grande highlight é quando ele imprime a sua carta de poder, que surpreendentemente revela que ele tem o poder de nível 100. É tipo o mais poderoso de todos. Bom, mais ou menos. Ele acaba lutando contra o robô do Boxman, que em teoria é equivalente ao poder dele, mas coitado do Kyle, ele não consegue fazer nem cosquinhas. Todos ali da praça se unem para conseguir derrotar aquele robô, e no final descobrimos que foi um erro da máquina e o seu real poder é de incríveis 0.1. E bom, o Kyle acaba conhecendo também a Dandy, uma garota da escola que é super apaixonada por tecnologia, e os dois vão aprender muitas coisas juntos. Já para o Dr. Boxman as coisas não estavam indo muito bem. Ele perdia o seu tempo atacando a praça sem êxito, e caso isso não mudasse eles iriam tirar o seu financiamento. E aí também que ele é visitado pelo professor venenoso, que no final das contas acaba gostando das suas armas e das suas ideias. E daí nasceria uma parceria. Já o Kyle está trabalhando na praça há um tempo, mas mesmo assim ele se sente bem subestimado. Ele quer melhorar os seus poderes. Então um dia ele acaba se encontrando com um sujeito misterioso, um tal de Figura Sombria, que diz que vai ajudá-lo, mas só o manipula para deixá-lo irritado o suficiente para ele liberar a sua versão maligna Turbo Kyle. Todas as suas emoções negativas acabam se manifestando nesse alter ego, que é extremamente poderoso, mas também extremamente destrutivo e instável. Ele acaba despertando o poder que destrói toda a praça e machuca os seus amigos e seus familiares. A sorte é que por fim ele consegue controlá-lo e prendê-lo novamente em seu subconsciente. E com o tempo ele teria que aprender a controlar essa sua versão. E a primeiro momento a Dandy, que precisava fazer um experimento, acaba pegando o Kyle para estudar a sua versão maligna. Mas ela acabou subestimando todo o poder dele e por fim ele acaba conseguindo novamente controlar o T-Kyle e percebe que ele fez uma evolução ali no seu controle. Já um tempo depois o Gar percebe que um sujeito misterioso está rondando a praça e o Kyle acaba indo junto com ele para espionar, mesmo que contra sua vontade. Então ele deixa o Kyle sozinho e vai para outro lugar. Nesse momento ele vê o cara misterioso e vai atrás dele, mas era tudo uma grande armadilha. Ele apenas usou o Kyle para conseguir abrir uma porta extremamente forte que guardava um local gerador de Glorbs. Ele então tenta de novo provocar o Kyle para libertar a sua versão turbo, mas dessa vez ele consegue controlá-lo. O Figura Sombria acaba escapando e o Gar chega logo depois para arrumar e reforçar aquela porta. No meio disso, em um incidente, o Gar acaba aproveitando para pedir desculpas a Carol, que descobre que ele era o cotovelo e se arrepende muito do incidente com o tiro laser. E a Carol diz que ela já havia o perdoado e que acha injusto ele ter levado a culpa por tudo isso. E assim eles falam
fazem as pazes e lutam juntos novamente. Outra aliança que se fortalece é do Professor Venenoso com o Boxman. Ele que reafirma não ligar mais pro que os outros vilões pensam e está com um projeto grandioso para conseguir finalmente invadir a praça. E esse projeto seria selado com o poderoso biochip que o Venenoso deu para ele. E o resultado foi algo extremamente diabólico. O terrível Boxman Jr. Ele era tão poderoso que nem a Carol e o Gar conseguiu conter o seu poder. Então Kyle decide libertar a sua versão turbo, mas como sempre ele acaba perdendo o controle. Eles têm uma batalha bem intensa e no meio do processo eles percebem que tem que unir forças. O Kyle chega à conclusão que suprimir e banir os seus sentimentos negativos não ia dar certo nunca. Ele devia aprender a conviver com eles. E é aí que ele decide dar um lugar pro T-Kyle viver em sua mente. E o melhor de tudo, com um saco de pancadas para ele extravagar a sua raiva. E com esse equilíbrio, o Kyle consegue a versão definitiva do seu poder e derrota o Boxman Jr. E para piorar as coisas pro lado do Boxman, o René, que estava com ciúmes de tudo aquilo, acaba avisando o conselho de vilões que o Boxman continuava atacando a praça e assim ele foi demitido diretamente para o sol, enquanto o René virou o líder do seu laboratório. Só não gosta de cowboy quem nunca sentiu o gelo da fivela na barriga. E assim acaba a primeira temporada. E voltamos um tempo depois no verão, e agora a Carol está saindo com o Gar. E o Kyle demora para entender isso, mas quando ele entende à primeira vista ele acha meio estranho, mas ele acaba aceitando porque ele percebe que a sua mãe está muito feliz com ele. E isso faz o Kyle muito feliz também. Do outro lado, o Boxman volta do sol querendo recuperar o seu laboratório. E é claro que o René Cowboy não iria deixar. Na verdade, ele estava fazendo um ótimo trabalho. E o conselho de vilões estava muito feliz com ele. Então o Boxman percebe que ele não pertence mais ali. E o melhor que ele tinha que fazer era ir embora. Só que quando ele faz isso, o René sente um pequeno remorso, porque ele se importa com seu pai. Então em sua homenagem, ele continuaria atacando a praça. Enquanto isso, o Kyle acaba alimentando uma pequena gosminha que vai multiplicando de tamanho até ficar gigantesca. E agora ela pode consumir simplesmente tudo. A situação fica tão séria que a própria Ponto acaba intervindo e trazem um dos seus maiores heróis, o Chip Dano. Um dos maiores heróis pro Kyle também, que simplesmente surta. Mas no final das contas ele não era tão bom assim. E quem resolve o problema é a própria Anidia, que chama atenção e acaba sendo convidada para participar da Academia Ponto. O Kyle então decide fazer uma visita no seu subconsciente e descobre que o T-Kyle está tendo uma crise existencial, afinal ele nem sabe se ele existe de verdade, então qual é o sentido da vida? Então eles decidem se juntar para lutar contra o Figura Sombria e depois de muita instabilidade eles conseguem entrar em consenso formando o Kyle perfeito. Porém o Figura Sombria consegue confundir a cabeça deles, roubar os Glorbs e fugir sem muito esforço. E depois de todas essas aventuras, todos conseguiram subir de nível nas suas cartas de Paul, menos o Kyle. Então ele junto com a Dandy tentam pesquisar mais sobre isso e percebem que a carta dele está danificada desde quando ela foi lançada e que na realidade o seu poder era de nível 3. Enquanto isso, a Enidia decide entrar para Ponto e para isso ela tem que fazer um teste de habilidade, mas passa sem nenhuma dificuldade. Mas ela não é nada boba e logo percebe que tem algo de muito errado ali dentro da Ponto. Ela descobre que o Chip Dano usa os Glorbs para dar poder para os alunos e assim eles conseguirem subir de nível mais rápido. Isso tudo fazia parte do plano da raposa, que usava meios extremamente duvidosos para conseguir o seu objetivo.
Só que algo ainda pior aconteceria. O Kai estava com mais confiança no T-Kyle e acabou deixando ele sair e usar o seu corpo por um tempo. Só que quando ele voltou ao normal, ele viu a bagunça que ele tinha feito. E depois de arrumar tudo aquilo, ele ficou muito furioso. Lembrando que ele acha que o T-Kyle é uma coisa implantada nele pelo Figura Sombria. Então ele decide que o melhor a se fazer é bani-lo novamente e não deixá-lo mais tomar controle. Só que a verdade ainda estava para aparecer. E um dia, simplesmente do nada, a sua mãe revela para ele que o seu pai era nada mais, nada menos do que o Tiro Laser. E nesse mesmo dia, ele tinha uma missão de confiscar uns Glorbs lá na Boxmore. E para sua surpresa, ele acaba encontrando com o Venenoso, que finalmente confessa que ele é o seu pai. Ele era o Tiro Laser. Depois disso, o Kai aceita vê-los nos fins de semana. E o que ele realmente estava interessado era em tentar transformar o seu filho em um vilão. E um desses finais de semanas, ele acaba contando pro Venenoso que foi o Figura Sombria que implantou o T-Kyle dentro dele. E ele disse que não conhece esse tal de Figura Sombria. Até que a Fink finalmente revela pra ele que ele é o próprio Figura Sombria. O que é uma surpresa pra ele, mas ele disse que vai controlá-lo. Enquanto isso, ele continua tentando manipular o Kyle para ele se tornar um vilão. E cada vez mais isso vai afetando ele, até que todo esse sentimento negativo faz com que ele liberte o T-Kyle e vai atrás do seu pai. Mas quando ele chega lá, ele havia entrado em consenso com o Figura Sombria, tornando-se assim o Venenoso Sombrio. E ele acaba convencendo o T-Kyle para eles se unirem e fazer um grande estrago. Tanto a praça quanto toda a cidade estava completamente destruída. Nem mesmo o Boxman aguentava mais tanto caos. E ele acaba sendo despedido pelo próprio Venenoso Sombrio, e assim ele liberta todos os seus robôs que poderiam fazer o que quiser agora e volta sozinho ao sol. Até que acontece um grande torneio onde o vencedor seria visitado pelo próprio presidente do universo e ele concederia um desejo a esse ganhador. Só que a esse ponto ninguém seria capaz de enfrentar todo o poder do T-Kyle. Até mesmo a Flink acaba ajudando o Had e a Enidia para eles conseguirem mais poder, liberando as suas versões turbo, mas mesmo assim eles não são capazes de derrotá-lo. E o pior, ele se rebela até contra o Venenoso Sombrio, tirando a sua parte sombria de dentro dele e saiu sugando o poder de todo mundo, inclusive das pessoas que ele mais amava. Por fim, ele acabou com todos e estava sozinho. E é aí que ele percebe tudo de ruim que ele fez. E o seu eu dentro dele descobre que o T-Kyle não é algo implantado por outra pessoa. Ele é apenas o resultado de todas as emoções suprimidas por ele. E quanto mais ele tentava excluir isso dessa essência, pior as coisas ficavam. E quando ele finalmente percebe isso e o aceita como parte dele, e se transforma em sua versão completa. Então o presidente do universo declara ele como o ganhador do torneio, e claro que o seu desejo seria tornar tudo de volta ao normal. E no último episódio a gente vê toda a vida do Kyle passando em alguns minutos, e além de dar uma conclusão extremamente legal para a maioria dos personagens, e a gente acaba com essa grande mensagem de que somos jovens e a vida vai passar rápido em um piscar de olhos, e por isso a gente tem que aproveitar ao máximo tudo que a vida nos dá. E para finalizar, temos uma espécie de repetição do primeiro episódio, onde agora a praça tem novos funcionários e ele é o dono, e aparece todo fortão lá dos céus, descendo com um golpe simplesmente destruidor para proteger a praça e ser um exemplo para todos os heróis. Afinal, ele agora é o herói dos heróis, um herói de nível 100. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa incrível história. Não se esqueça de deixar o seu like se você chegou até aqui, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário de qual história eu devo contar no próximo vídeo. Agradeço muito a sua atenção e claro... Stop.